les deux prophètes les plus puissants qui ont utilisé les miracles, c'est Moïse et Élie. Tem dois profetas mais poderosos que utilizaram o milagre, Moisés e Elias. Ma Bible dit qu'il n'y a personne qui ne les dépasse en prodige et un A miracle. Bíblia diz que não tem ninguém que ultrapassou eles dois. Seulement Jésus-Christ, puisque lui, il est le Dieu de Dieu. Solamente Jesus, porque ele era Deus. Amen. Amém. Élie, ça signifie Elias significa quelqu'un qui est comme Dieu. aquele que é como Deus. Quelqu'un qui est semblable à Dieu. Aquele que tem a semelhança de Deus. Qu'est-ce que la Bible me dit? O que a Bíblia diz? Il y avait un moment Havia momento qui apparaissait un homme. parecido, On l'appelait Élie. chamava do nome de Eli. On l'appelle Élie le Tishbite. Eles chamavam Elias de Tishbite. Pourquoi le Tishbite? Por que chamava Tishbite? Puisqu'il habitait une cité qu'on appelle le Tishbé. Porque vivia numa aldeia que se chamava Tishbeia. Ça appartenait à Galade, à la tribu de Galade. Aquela aldeia estava na tribo de Galad. Tout le monde voyait Élie. Todo mundo conhecia Eli. Mais personne ne connaissait son origine. Mas ninguém sabia de onde ele via. Personne ne connaissait son père. Ninguém sabia seu pai. Personne ne connaissait sa maman. Ninguém conhecia sua mãe. Personne ne connaissait là où il avait étudié. Ninguém não conhecia onde que ele estudou. Personne ne connaissait là où il jouait quand il était enfant. Ninguém sabia onde que ele jogava quando ele era criança. Personne ne connaissait son métier, là où il a pris le métier. Ninguém sabia onde ele foi trabalhar. Mais il est apparu. Mas ele apareceu. Automatiquement, Automaticamente, il s'adressa au roi Akab. ele ficou em frente do rei Acab. Il dit, il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole. Ele falou: não haverá chuva nem uma gota de água sobre a minha palavra. Ça c'est le premier miracle. Aquilo foi o primeiro Miracle. milagre. Je vais t'expliquer Élie le miracle. Eu vou te falar hoje o Elias milagre Et faire la concordance des miracles qui se passent dans ta vie. e fazer as concordâncias dos milagres que estão passando na sua vida. Que tu aies l'attitude que Élie avait. Que você teve a atitude que Elias teve. La première des choses, A primeira da coisa, l'Éternel est Dieu vivant. o eterno é vivo. La deuxième des choses, A segunda coisa, tu dois dire que je suis le fils de Dieu. você tem que falar que você é filho de Deus. Ou Dieu le serviteur de Dieu. O seu servo de Deus. Et maintenant tu dois déclarer, E agora você tem que ta declarar. parole A palavra pèse. tem Pèse. poder. Puisque tu es le serviteur de Dieu. Porque é servo de Deus. Élie a continué. Elias continua. Dieu lui dit, Deus fala com ele. va dans une maison, Vá numa casa, une veuve va t'accueillir uma viúva vai te acolher. et va te donner à manger. Ele te dará comida. On appelle ça la veuve de Sarepta. A que se chamava aquela vez. La veuve là n'était pas riche. Ela não era rica. C'était une pauvre femme Era uma pobre mulher qui n'avait même pas de mari, que não tinha nem qui marido, n'avait pas de compte en banque, que não tinha nem as contas do qui n'avait banco, pas beaucoup de nourriture dans son dépôt. que não tinha nem muitas comidas. Mais il rencontre Élie Mas se encontrou com et Elias elle lui dit, e Elias lhe disse: oh mulher, la femme, Ô mulher, on va me préparer un gâteau. vai me preparar bom bolo. J'ai faim, je dois manger. Com fome eu vou ter que comer. La femme lui répondit, A mulher lhe responde: ah, Oh, l'homme de Dieu. homem de Deus. Je ne sais pas comment cette femme avait su qu'il était l'homme de Dieu. Não sei como que aquela mulher sabia que essa pessoa era C'est homem. la révélation. Era por uma La revelação. façon de parler d'Élie, A falada de Elias les oreilles spirituelles de la femme e os ouvidos espirituais da mulher, ont écouté quelqu'un qui parlait comme Dieu. ele escutou como a pessoa falava como Deus. Alléluia. Amém. Quand moi je te parle, Quando eu estou a te falar, quand le pasteur David te parle, quando o pastor David te fala, tu vas sentir une différence. você verá uma diferença Quand un autre mercenaire parle, quando outra pessoa te fala. mercenaire. Uma pessoa mercenário. Mercenaire c'est qui? Quem é o mercenário? Quelqu'un qui vient travailler pour l'intérêt. Quem que vem trabalhar para só interesse. Quelqu'un qui vient te tirer quelque chose. Quem que vem substituir uma coisa. Quelqu'un qui vient pour te tromper, Quem que vem para te mentir. pour tirer quelque chose de Para toi. poder tirar alguma coisa dentro de ti. C'est ça les mercenaires. Aquele que se chama mercenário. Mais quand l'homme de Dieu parle, Mas quando o homem de Deus fala, tes écoutes você a forma de ouvir spirituelles espiritual auront le discernement terá um discernimento. que c'est Dieu qui parle. É Deus que está falando. Fais-moi les gâteaux Faz-me bolo que je mange. eu posso comer. La femme a dit, mais mon Seigneur, Mas a mulher falou: Meu Senhor, j'ai seulement ici avec moi tenho solamente aqui comigo une petite partie de farine comme ça, une poignée de farine seulement. uma pequena fupa. Et je suis en train de ramasser le bois. E também estou a pegar umas lenhas
Et quand je vais cuire E quando for poder fazer cette farine-là, esta fuga, ça ferait seulement un petit gâteau. vai só fazer pequeno bolo. Quand je vais manger avec mon fils, Quando for comer com meu filho, et nous allons mourir. vamos morrer. Il n'y a plus rien. Não haverá mais nada. Élie lui dit, E Elias lhe disse: va là-bas, vai, fais d'abord pour moi. faz primeiramente para mim, Et le reste, e o resto tu feras pour toi. vai fazer agora para ti. La femme dit, A mulher disse: je vais faire ta parole. eu vou fazer seguindo a sua palavra. La femme a préparé les gâteaux pour lui. A mulher preparou o bolo para o profeta Elias. Élie a mangé. Elias comeu. La femme aussi A mulher a fait também. un gâteau pour lui et son enfant. E fez também um bolo para ele e Só manger. e comer. Il s'attendait à mourir. Ele esperava para morrer. Mais là où la farine était sortie, Mas aonde a fuga saiu, là où l'huile était sortie, aonde que o olho saiu, la Bible me dit il n'y avait, ça ne faisait que sortir de nouveau, ça ne faisait que se remplacer, ça ne faisait que sortir, ça ne faisait que se remplacer. C'est-à-dire, il n'y avait pas de saía mais. Au lieu d'attendre la mort, Antes de esperar a morte, la femme et l'enfant ont vu la a résurrection. mulher e o filho viram a ressurreição. La femme et l'enfant étaient déjà A morts. mulher e a filha eram já as pessoas mortas. Mais quand Élie a mangé les gâteaux, Quando Elias comeu la o bolo, résurrection est entrée dans la vie de a la femme. ressurreição entrou na vida dele. Ils ont continué à manger les Ele gâteaux. continuava a comer o Et bolo, le temps ne s'était pas terminé. não terminou. Lui ne s'était pas terminé. A sede não terminou. Et la mort a fui. E a morte fugiu. La mort était dans la porte. A morte estava na Il porta. attendait la femme. Esperava a mulher Faire le dernier gâteau. fazer o último Pour que bolo lui puisse para entrer. que ele entrasse. Pour prendre la femme. Esperar a mulher, Prendre l'enfant. pegar também L'esprit de o mort. espírito de Et morte derrière ta porte. que estava na Il porta. Ele t'attend. está te esperando. Moi, je te dis Mas eu aujourd'hui. vou te falar Et hoje lui, que o ne ausente manquera pas dans ta não maison. vai na sua Et casa. le gâteau E o bolo ne manquera pas dans ta não vai maison. na sua Et casa. l'esprit de O mort. espírito de morte vai correr. On les poursuivit. Vai correr. Lui me dira, Ele sabe falar. là-bas, il n'y a pas de raison Aí não tem a razão qu'il y ait mort. para que as pessoas morram. Écoutez, Escuta, peuple de Sion, os povos do Sião, 2023, 2023, dans ta maison, na sua casa, l'huile ne manquera pas. o óleo não acabará. Dans ta maison, Na sua la casa, farine ne manquera a pas. fuga não acabará. Dans ta Na maison, sua casa, personne ne mourra. ninguém vai morrer, Dans aleluia. ta Na maison, sua casa, l'argent ne manquera pas. dinheiro não vai acabar. Dans ta Na maison, sua casa, la boule ne manquera não pas. acabará o trabalho. Dans ta Na maison, sua casa, le dollar ne manquera não pas. acabará o dólar. Dans ta Na maison, sua casa, la sécurité ne manquera pas. haverá seguridade. L'esprit de O mort, espírito da morte, il fuira. ele vai On fugir. l'a poursuivi. Ele vai fugir. Pourquoi Por quê? Élie Porque ele a dit, Ele falou, parlez-moi d'abord. me prepara Et primeiro, vous mangerez après. você também depois. Profetiza. 2023. 2023. Miracle sur miracle. Milagre sobre milagre. Nabota mina miracle. Nasci no milagro, Naolia na miracle. tô comendo milagro, Naosala na miracle. tô trabalhando no milagro, Naosuma mituko na tô miracle. a comprar carro no milagro, Naosuma bandau na tô a miracle. comprar casa no milagro, Nabota bana na tô miracle. a nascer no milagro, Naokota lola pe na tô miracle. a entrar no céu no milagro. Olimo na kufa. No espírito da morte, Rato bengamen soute. não tem o tempo de te soltar. Toi-même tu chercheras la fenêtre. Você vai procurar um Tu cachorro, chercheras la porte d'entrée. você vai procurar a porta, Tu ne trouveras pas. não haverá. 2023. 2023. Miracle sur miracle sur toi. Milagre sobre milagre. Je déclare le miracle dans ta vie. Aleluia, estou declarando Je milagre. déclare le miracle dans ta vie. Declarar milagre na sua Que vida. 2023 2023. soit une année ouverte pour toi. Um ano aberto para ti. Personne ne te touchera. Ninguém te tocará. Personne ne t'attaquera. Ninguém te atacará. Yes. Personne ne traversera sur toi. Ninguém vai poder te pular. Tu Yes. monteras toujours. Você vai subir. Tu iras en avant. Eu vou ir à Tu vas frente. Vai évoluer. Tu evoluir. vas prospérer. Você vai prosperar. Tu seras béni. Você vai ser Tu abençoado. seras élevé. Receive. La femme de Sarepta, A mulher de Serepta. la veuve Sarepta, A viúva de Serepta. était devenue riche Ela era rica. en huile, No olho. en farine Na fuba. et en gâteau. E também no bolo. Tout le monde Todas as en pessoas Sarepta na Serepta pouvait manger du gâteau, deverão comer o bolo. prendre de l'huile Pedir o et de la azeite farine. e a fuba. Là où les gens attendaient la mort. Aonde as pessoas esperavam a morte.
Les gens qui t'attendent de mourir, As pessoas que estão esperando você morrer, tu dois lui offrir du gâteau, você vai lhe dar bolo. de l'huile, Você lhes dará azeite de la farine, e a fubá, puisqu'on en aura de plus. porque você terá mais. Puisqu'il y a quelqu'un qui est à Paris, Porque tem alguém que il apareceu, s'appelle Élie. que se chama Elia. Il n'a ni père, Ele não tem nem il pai, n'a ni fils, ele não tem nem filho, il n'a ni fille. ele não tem nenhuma Là, on filha. parlait d'Élie. Aí falava de Elia. Mais aujourd'hui, Mas hoje em nous dia, avons le véritable nós Élie. temos o verdadeiro Lui Elia, qui est né aquele que nasceu du ventre de Marie. no ventre da Mais Maria, il n'était pas fécondé par un homme. não foi fecundido por La homem. grossesse est venue du ciel. Aquela gravidez saiu do C'est céu. lui qui a donné la grossesse. Aquele que deu a gravidez, Il a seulement dit un mot. ele falou sua palavra, Seulement une ele falou parole. sua palavra. Marie soit E enceinte. Maria seja grávida. Et Marie est devenue E Maria enceinte. foi Et grávida. l'enfant est venu. O filho Rempli du Saint-Esprit. cheio do Espírito Et il a Santo. commencé à gérer la vie des Ele gens. começou a trabalhar na Quand vida il a das commencé pessoas. à gérer la vie des gens, Começou a trabalhar. il a dit ceci. Ele falou o seguinte: Celui qui me quem suit que vai me ne seguir marchera pas dans les ténèbres, não caminhará mais la na lumière treva, sera sur lui. mas a luz será Celui para qui me ele. suit Quem que vai me Il seguir ne verra jamais la não mort. verá a morte. Il aura la vie. Ele terá a vida. Et la vie A éternelle. vida eterna. Jésus-Christ dit, Jesus Cristo disse: venez à moi venha a mim. pour tous qui êtes fatigués. Vocês todos que estão Et je vous donnerai du repos. darei o canto de descanso. 2023, 2023. le véritable O Élie, verdadeiro Elia. Jehovah Shammah, Jeová chama. Jehovah Nissi, Jeová Nissi. Jehovah Rapha, Jeová Rapha. Jésus de Nazareth, Jesus de Nazarete. Jésus de Galilée, Povo de Galiléia. l'homme de Galilée. Homem de Galiléia. Il dit ceci, Fala o seguinte: venez à moi, venha a mim. vous êtes qui êtes fatigués. Vocês que estão Le cansados. problème de 2022, Problema de et 2023. 2023, je vais vous donner du repos. Cuidar é o Vous recevez repouso. le repos de Jésus. Cuidar o Pour repouso. le 2023, reçois le repos de Jésus. Pour le 2023, reçois le repos de Jésus. Pour 2023, 2023. Sarepta, Sarepta. femme veuve, A mulher a viva. reçu le repos. Ele recebeu Au moment où il a gagné la mort. No momento em que estava esperando a morte, I receive in the mighty name of Jesus. Miracle, c'est miracle. Milagre sobre Miracle, milagre. c'est miracle. Milagre sobre Comment on a milagre. mis l'embo quand tu Vamos ver m'as milagre na vida. déclare le miracle de ta vie. Ver milagre na sua Verrons la vida. différence Vamos ver a diferença. entre ceux qui servent Dieu Está servindo et ceux qui Deus. ne le servent Ele pas. não está servindo Nous Deus. serons différents des Vamos autres. ser diferente de Nous todos. serons très différents. Vamos ser diferente de todos. Élie Porque Elia était différent era diferente des autres. de todos. Jésus Jesus était différent era diferente des autres. de todos. Les disciples de O Jésus discípulo de Jesus étaient différents era des diferente disciples des do autres. discípulo dos Nous outros. aussi, Nós também nous sommes différents somos diferentes. et nous serons différents. Seremos diferentes. Pourquoi? Porque L'éternel notre Dieu, Deus, nosso Deus, il est vivant. Ele é vivo. Et nous les serviteurs, Nós seus servos nous sommes aussi vivants. estamos sempre vivos. Aleluia. Marche. Yes. Nous sommes peu, Somos poucos. mais nous allons bouger au stade. Vamos poder mexer aos dedos. Troisième dimension. A terceira dimensão. La première, A primeira, Élie dit seulement à Akab. ele falou sobre o Acabe. L'éternel est vivant Deus é vivo, et moi son serviteur eu aussi. sou seu servo. Je suis vivant. Também sou vivo. La deuxième, A segunda coisa, il a dit à la femme de Sarepta, ele falou da mulher de Sarepta. prépare-moi d'abord Me prepara primeiramente eu. et tu verras ce qui va arriver. E você verá o que vai chegar. La troisième dimension, A terceira dimensão, Dieu dit à Élie, Deus disse a Elia: va là-bas, vai lá dans les montagnes, nas montanhas, dans les collines, nas montanhas, dans les torrents. aí nas valas. J'ai ordonné, Eu vou ordenar. j'ai ordonné, ah, Jésus-Christ, j'ai Eu dit ça. ordenei Au corbeau cova de te nourrir là. de te dar a comida lá. Dieu dit à Élie, Deus disse a Elia: va dans un lieu isolé, vai num lugar muito isolado, tu vas te cacher là-bas. vai se esconder aí. Moi, je vais te donner l'ordre Eu vou ordenar au corbeau ao combo de te alimenter. de te alimentar. Et tu boiras E você beberás l'eau du torrent aquela água da fonte et tu vas rester là. e você ficará aí. Bien-aimé, Amado, Élie est parti dans un lieu isolé, amado, Elia foi num lugar muito isolado, là où il n'y a pas de boulangerie, aonde não tinha nenhuma padaria, il n'y a pas de supermarché là-bas. aí não tinha nenhum supermercado. Élie também n'avait pas d'argent. Elia também não tinha dinheiro, Et là-bas, il n'y avait rien. aí também não tinha nada.
Mais Dieu lui dit, Mas Deus lhe disse: j'enverrai les corbeaux. Eu vou enviar um corvo. les corbeaux dans l'Ancien Testament, ça signifie O quoi? que significa esse corvo no Antigo Testamento? Les animaux impurs. Os animais impuros. Na loi de Moïse, na lei de Moisés, Les corbeaux étaient considérés comme des animaux impurs. esse animal era considerado como impuro. On ne pouvait pas les manger. Não deveria lhe comer. Eux también ne pouvaient rien faire pour les gens. Ele também não poderia fazer nada sobre as Le pessoas. corbeau ne peut pas t'amener la nourriture, puisqu'il est impur, la nourriture sera souillée. Alléluia. Pode te dar a comida porque ele é impuro. Amen. Amém. Mais Dieu, comme il est souverain, Mas Deus, como é um soberano, comme lui-même au-dessus, il est au-dessus même como ele está em cima de todas as de coisas, la loi de Moïse, na lei de Moisés, puisque c'est lui qui a donné la loi de Moïse, porque quem que deu a lei de Moisés? mais c'est lui-même qui a l'interprétation. Mas ele também que deu a interpretação. Il fait ce qu'il veut, comment il fait. Ele faz o que ele quiser, onde que ele quiser. Il dit, corbeau Ele falou no como, va te donner à manger. vai te dar comida. Élie n'a pas discuté. Elia não discutiu. Mais Seigneur, dans la Bible, c'est pas écrit comme ça. Mas não, ele não falou que o Senhor não está escrito assim na Bíblia. Il va me donner les autres oiseaux qui sont purs, Você vai me dar outras árvores que estão boas, são puras. les hommes respectables, As pessoas que estão mais les respeitosas, hommes qui ont des bons as témoignages. pessoas que têm um bom testemunho. Dieu a dit, le corbeau va te donner à manger. Deus disse que o como vai dar a comida. Les corbeaux amenaient à Élie O como trazia a comida, la viande a carne, le matin et le soir. de manhã e de tarde. Et l'eau buvait l'eau du torrent. E Elia bebia água da fonte. Et Élie avait la plus bonne santé que jamais. E Elia tinha uma boa saúde adequada. Et vous pouvez donner la révélation pour 2018. Agora uma revelação. L'année 2023, O ano 2023, l'Éternel Dieu o eterno Deus ordonne au corbeau do combo de te donner à manger. para te dar a comida. 2023, Em 2023, les païens os paganos vont te donner l'argent. vão te dar o dinheiro. 2023, 2023, les hommes as impurs pessoas impuras vont te donner du boulot. vão te dar o seu trabalho. 2023, 2023, les gens qui ne connaissent pas Dieu, as pessoas que não conhecem Deus, ils te serviront. eles vão poder te servir. Ils te chercheront. Vão te procurar. On te donnera à manger. A comida, La viande, vão te dar carne, l'argent, dinheiro, les opportunités. oportunidade. Même les gens qui ne croient pas en ton Que Dieu, as pessoas que não creem em ils você, sont obligés de te servir. eles são obrigados a te servir. Dans l'église, la Bible m'a raté. Não gosto daquela vossa Mais igreja. comme Moranga, Mas você vai parce que la honte descansar. est ensemble. É na ordem do Senhor. Celui qui ne t'aime pas, Porque a pessoa que não te il ama, va te bénir. ele te abençoará. Écoutez bien aimé, Escuta, ouvre mano, ton esprit. para poder te dar o teu espírito. 2023, Em 2023, toute personne, toda pessoa, qu'elle soit juste, essa foi justa, qu'elle soit injuste, que sou injusto, qu'elle soit sainte, seja santo, qu'elle soit païenne, seja pagano, a reçu l'ordre ele recebeu a ordem de te bénir, de abençoar. ouvrir les portes pour toi. Para abrir as portas para ti. Même à ta zanganga, Pode ser que ele é um bruxo. rien en bongo, Ele vai vir com dinheiro.